Bom, agora há pouco a imprensa, e confirmado também aqui pela CNN, noticiamos que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, apresentou uma nova proposta de colaboração premiada, tanto para a Polícia Federal quanto para a Procuradoria-Geral da República. E eu avanço, eu trago que nessa nova proposta de delação premiada, Daniel Vorcaro explica em detalhes o patrocínio que ele concedeu, o patrocínio milionário que ele concedeu para bancar o filme Dark Horse, um filme, uma cinebiografia produzida sobre a vida de Jair Bolsonaro. E aí ele explica nessa proposta, essa proposta são primeiros anexos, né, que são entregues, então essa proposta é uma prévia do que ele tem para contar. Então ele diz, cita, inclui, porque não estava na primeira versão rejeitada pela PF, agora nessa nova versão apresentada na segunda-feira e que teve um adendo na terça-feira, ele conta como foi o pedido do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o pedido de patrocínio, as cobranças dele para que as parcelas continuassem sendo repassadas, o encontro presencial entre eles. Vai contar em detalhes todo esse episódio. Vai contar também como transferiu o dinheiro, para onde mandou o dinheiro e depois, agora, o que eu apurei também ele não faz nenhum juízo de valor, se aquilo é ou não uma conduta típica, se é um crime ou não. Ele narra os fatos e aí são os investigadores que vão avaliar se aquilo tem ou não alguma possibilidade de configurar um indício de crime. Então, a novidade que a gente traz é que Flávio Bolsonaro, que não estava citado nem aparecia na primeira versão, agora é citado nesse contexto, no contexto da colaboração, né, do patrocínio que ele deu, cerca de 60 milhões de reais, para a produção do filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro. E eu apurei também que dessa nova proposta de colaboração, ele traz, além de Flávio Bolsonaro, outros personagens à baila, outros personagens da política que não haviam sido ainda mencionados. Ele traz mais fatos, traz fatos novos, traz personagens novos e também propõe aprofundar histórias que haviam sido contadas, mas de uma maneira muito superficial. É importante lembrar, essa é uma proposta. Agora, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vão analisar se essa proposta, com os anexos de tudo que ele tem para falar, se essa proposta vale ou não, se eles querem ou não continuar negociando essa delação premiada, né? Então, ainda na primeira vez, a PF já tinha recusado, achado muito fraca. Agora, eles ainda se debruçam sobre essa proposta. E aí, Yuri Pita, é uma nova chance, né? A Larissa Rodrigues vinha trazendo isso agora um pouco mais cedo no Bastidores, ela vai chegando daqui a pouco com a gente, porque é uma nova chance que Daniel Vorcaro tem para contar tudo o que sabe, né? Sem dúvida alguma. E agora, né, com mais clareza do quanto os investigadores também já têm informações e elementos sobre várias outras situações que ainda não tínhamos clareza. A exemplo dessa que você traz com essa informação exclusiva, Débora, de que havia, né, negociações, havia conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro sobre a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como isso veio a público antes da delação, o quanto que a colaboração agora vai fazer avançar nesse quesito, seja para confirmar que é tudo lícito ou seja para apontar alguma possível irregularidade ou algum fio ali para ser perseguido pelos investigadores a partir de então. E toda a expectativa para também o alcance desta colaboração em relação a outros agentes públicos e outros políticos que se tem já informações de uma relação muito próxima com o ex-banqueiro. Como você disse, Débora, Larissa Rodrigues está também de olho no lance, ali na bola dessa história, também nos traz a apuração aqui no 360. Larissa, boa tarde a você. A expectativa da Polícia Federal com esta nova proposta de delação de Daniel Vorcaro, o que os investigadores da PF esperam que não conseguiram na primeira proposta do ex-banqueiro. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês, para quem acompanha a gente. Estávamos aqui numa força-tarefa, eu, ele, Jonas Maia, a Débora, desde que, né, começou a circular essa informação confirmada
pela gente aqui na CNN de que uma segunda proposta foi de fato apresentada pela defesa de Vocaro para a Polícia Federal e também para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Tem dois detalhes que me chamaram muito a atenção, respondendo a sua pergunta, Yuri, que eu ouvi de alguns investigadores que eu conversava há pouco ali com algumas fontes da Polícia Federal. Primeiro, há ali uma espécie de monitoramento de se o ex-banqueiro, né, se Vocaro teria mais uma vez omitido informações nessa proposta de delação. O que eu escutei? Que a Polícia Federal, inclusive, tinha hoje, nesta quarta-feira, uma reunião agendada com a defesa de Vocaro para dar andamento às conversas desse processo de delação. Mas que essa reunião de hoje foi cancelada, que os investigadores preferiram, num primeiro momento, se debruçar, né, ali num esforço também, numa força-tarefa, nessas páginas dessa delação, já para passar um pente fino e saber se as informações foram, pelo menos até onde a Polícia Federal sabe, todas apresentadas. Traduzindo, né, se nenhuma autoridade que poderia ter algum tipo de envolvimento nos casos de corrupção que são investigados do então Banco Master, ficou de fora. Tanto que essa reunião de hoje foi cancelada, principalmente isso ligou uma luz vermelha ali dentro da Polícia Federal, depois do adendo apresentado pela defesa de Vocaro ontem. Vale a gente enfatizar como se deu nos últimos dias esse processo, uma linha cronológica. Na segunda-feira, os advogados de Vocaro chegam com essa proposta, com essa segunda proposta de delação apresentada à Polícia Federal. Ontem, eles já fazem uma espécie de adendo, um complemento, e que esse complemento, em menos de 24 horas, chamou a atenção da Polícia Federal. Por que não entregaram tudo junto? O que veio agora, de novo, que eles precisaram fazer esse adendo? Não era para ter vindo o material completo? Não foi esse o combinado para uma segunda possibilidade de delação? Então, que essa movimentação da defesa de Vocaro, em 24 horas, de apresentar um esboço de delação e já adicionar, complementar informações, acendeu esse alerta dentro da Polícia Federal. Então, neste momento, quarta-feira, num pré-feriado, que eu tenho de informação é que os investigadores estão todos juntos ali numa força-tarefa, lendo esse material e pontuando as possibilidades de omissão que Vocaro possa ter cometido. Dá para a gente, né, concluir de tudo isso, sabendo de todo o histórico. A Polícia Federal está com o pé atrás nesse processo de delação. E essa proposta apresentada agora, ela precisa ser muito completa para que, de fato, se ande dentro da PF e também junto à PGR. Ainda há dúvidas com quem eu conversei ali, com alguns investigadores que estão trabalhando nesse processo, se de fato Vocaro apresenta e entrega tudo o que sabe ou se alguma autoridade de informação pode ter ficado de fora. Yuri, Débora.